Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre técnicas de visualização para árvores e grafos, ou seja, alguma hierarquia ou alguma relação entre instâncias de dados. Nessa videoaula, eu vou dar uma breve introdução sobre visualização de dados para árvores e grafos. Nessa videoaula, eu vou falar sobre apresentando também estruturas hierárquicas, tanto métodos de preenchimento de espaço como métodos de não preenchimento do espaço. Do item 3, apresentação de grafos e redes arbitrárias, para frente, fica para a próxima videoaula. Então, além de apresentar valores associados às instâncias dos dados, técnicas de visualização podem também representar relações entre essas instâncias de dados, conexões entre elas. Por exemplo, relações de parte, subparte, ou de pai, filho, ou qualquer outra relação hierárquica. Conexões, por exemplo, tais como cidades conectadas por ruas, ou, por exemplo, numa rede social, como uma pessoa é amiga da outra. E outras derivações, como uma sequência de passos ou estágios. Os relacionamentos podem ser simples ou complexos. Assim como um grafo, ele pode ter arestas direcionadas ou não direcionadas. Se não é direcionada é em ambos os sentidos, se é direcionada é somente um dos sentidos. Ponderado ou não ponderado, ou seja, você pode ter peso atribuído a essas arestas, esse peso representa alguma informação, ou então os relacionamentos, que é a conexão que seria a aresta também, podem apresentar incerteza, em termos de que eles registram probabilidades, geralmente um valor entre 0 e 1, onde aí você apresenta a probabilidade daquela conexão acontecer. São chamadas redes probabilísticas. E existem diversas aplicações. Categorização de espécies biológicas, por exemplo, usam o sistema de árvore, exploração de arquivos de documentos, que também geralmente é um sistema de árvore, estudo de redes terroristas, que já é uma rede mais complexa, estudo de redes epidemiológicas também, e outras diversas aplicações. Começando então apresentando visualizações para estruturas hierárquicas, para os métodos de preenchimento de espaço primeiro. Então, existem diversas técnicas para visualização de árvores, também chamadas de hierarquias, e podem ser divididas em métodos de preenchimento de espaço, que dado a tela, ela tenta ocupar toda a tela, para fazer o melhor uso do espaço. E os métodos de não preenchimento de espaço. Começando então com os métodos de preenchimento de espaço, técnicas de preenchimento de espaço vão buscar utilizar o máximo possível do espaço visual disponível, ou seja, da tela ali. E para isso, geralmente, eles usam justaposição, ao invés, por exemplo, de uma representação de grafo normal, que é ligar arestas ligando a objetos, que seriam os vértices. Então, geralmente é feito um esquema de justaposição, que a gente vai ver daqui a pouco. Abordagens mais comuns para fazer esse uso completo da tela são representações retangulares, até porque nossos monitores são retangulares, e radiais, que fazem um uso não tão bom do preenchimento do espaço, mas são melhores, por exemplo, do que, às vezes, representação de grafo normal. A técnica mais popular de método de preenchimento de espaço é a Trimap. Ela é uma técnica antiga, mas muito utilizada hoje em dia, e ela utiliza uma representação retangular. Então, um retângulo ele vai ser recursivamente dividido em pedaços, tornando cortes horizontais e verticais, com base nas populações das subárvores em um dado nível. Por exemplo, essa aqui é a trimap dessa árvore que está aqui do lado. O pai, a trimap ela tem a característica de representar somente os nós folhas, ou seja, que são aqueles que não têm filhos associados a ele. Esse, por exemplo, aqui é um nó folha, outro, mais outro aqui, esse aqui é outro nó folha. Por exemplo, e a raiz é representada pelo retângulo inteiro. Esse filho aqui, por exemplo, e essa outra subárvore que está muito maior, perceba que esse filho, ele está sozinho, ele não tem subárvore. Então, se dividiu aqui exatamente. Por que essa parte azul aqui representa esse nó aqui? E toda essa outra parte aqui representa esse nó, que como não é folha, ele representa uma área composta por vários retângulos, em vez de um único retângulo. Esse nó aqui é um único retângulo porque ele é um nó folha. E por que esse aqui ficou com um espaço pequeno, sendo que esse outro nó representado por essa outra área toda aqui ficou maior? Porque o número de filhos
que ele tem ali para baixo é muito maior. Então, o tamanho dos quadrados também está relacionado também ao tamanho da subárvore. Depois, por exemplo, a gente tem esse nó aqui, que está sendo representado por essa área mais embaixo aqui em tons de rosa, lilás. Depois, a gente tem esse filho aqui, que está sendo representado aqui. Esse outro aqui, que tem dois filhos, é representado por esses dois triângulos em tons de lilás aqui. E cada um deles estão aqui, respectivamente. Essa outra área aqui representa essa outra subárvore aqui. Mas percebam, então, que a gente feito uma divisão. Recursivamente horizontal e vertical. Geralmente o tamanho da área é associado ao tamanho da subárvore associada e os retângulos representam somente os nós folhas. E percebam que é um formato retangular, geralmente essa trimap estaria ocupando todo o espaço disponível, mas esse aqui é um slide, e aí é um método de preenchimento de espaço. Um exemplo de trimap que eu já mostrei, essa trimap de jogadores de basquete. Então aqui a gente tem 453 jogadores de basquete que estão divididos em times. O time ele está associado a alguma região dos Estados Unidos. E aí o região dos Estados Unidos está dentro do que seria o NBA. Por exemplo, então dentro do NBA tem a área central. Dentro da área de central tem o Chicago Bulls e tem esses jogadores aqui. No caso dessa trimap aqui, o tamanho de cada quadrado está associado ao número de pontos dos jogadores, a cor ao número de jogos jogados na temporada e aí você tem essa estrutura hierárquica. Então são 27 equipes da NBA, que é a National Basketball Association. Cada jogador possui 48 estatísticas para a temporada aqui de 1991-1992. Existem outras variações do método básico do trimap, que é o cushion trimap, que usa um efeito de eliminação para melhorar a identificação da hierarquia. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplo dessas variações. Temos o Voronoi trimap, que vai empregar um diagrama de Voronoi ao invés de retângulo. O diagrama de Voronoi é um jeito de seccionar um espaço que é bem comum em visualização. Circular trimap, que em vez de empregar retângulos, vai empregar círculos dentro de círculos. Mais informações, se vocês quiserem saber sobre variações da trimap, tem esse site muito legal aqui, que é sobre a história da trimap. Essa aqui é a cushion trimap. Percebam como é feito o uso de iluminação para deixar mais claro os nós individuais. Esse aqui é uma ferramenta que chama Kadir Stat, que vai mostrar graficamente o uso do disco. Então tem algumas distribuições Linux que possuem algumas ferramentas às vezes que vão usar uma trimap para mostrar como está o dimensionamento em pastas e HDs e tal do seu sistema operacional. Entre termos e pastas, arquivos, e aí que você consegue, por exemplo, detectar uma pasta que está, imagina que o tamanho de cada nó aqui, de cada retângulo, seja associado, por exemplo, ao tamanho do arquivo, ou tamanho da pasta. E aí você consegue saber qual que é a pasta que está ocupando muito espaço em disco. E aqui é o Cushion Trimap, que usou a iluminação para destacar melhor os retângulos. Temos o Voronoi Trimap. Isso aqui é um diagrama Voronoi. Parece como se fosse divisão de celular. E aqui estão sendo exibidas métricas de software. E o autor disso aqui é o Michael Bowser, que desenvolveu essa variação do algoritmo Trimap, que usa polígonos arbitrários em vez de retângulos. Temos o Circular Trimap, que é um layout visualmente atraente e um alinhamento bem visível, mas o espaço desperdiçado aqui do lado e aqui do outro lado prejudica um pouco a sua eficácia. Os círculos vermelhos aqui no caso representam uma distribuição de arquivos e os círculos vermelhos representam os arquivos mais recentes, que nem esses aqui, por exemplo, enquanto os círculos amarelos representam arquivos mais antigos. Imagina, por exemplo, que o tamanho de cada círculo está associado ao tamanho daquele arquivo, daquela pasta. De cada círculo, né? Existem também técnicas de preenchimento radial, também conhecida como sunburst, que colocam a raiz da hierarquia no centro do display. Então, por exemplo, esse nó tá aqui, é o anel bem do meio. Então, vou colocar a raiz da hierarquia no centro do display e empregar anéis alinhados para representar a hierarquia. E, por exemplo, esse nó central aqui, ele está dividido em dois subnós. E aqui tá os dois subnós. E aí vai fazendo radialmente essa divisão. Uma grande diferença da sunburst
em relação ao trimap, além de ser radial, é que ela vai representar os nós intermediários também, não somente os nós folhas. Então percebam que mesmo esses nós aqui, que são os intermediários, foram representados na trimap. Então, o número de nós terminais em uma subárvore determina a quantidade de espaço na tela que será alocado para ela. Porque aí, em termos de subnós aqui, os nossos folhas têm que estar todas aqui, né? E aí você tem 360 graus. E aí, para determinar o tamanho de taxa-seção, é o número de nós terminais em cada subárvore. Diferente da trimap, a técnica Sunburst vai empregar o espaço visual para modelar os nós intermediários também, os não terminais, como eu já tinha falado anteriormente. Cor e outros marcadores gráficos podem ser usados para mapear outros atributos. Falando um pouco então de métodos de não preenchimento do espaço, o método mais comum para visualizar relacionamentos hierárquicos é o diagrama de ligação de nós, que nem vocês desenham geralmente árvores na disciplina de algoritmo de estrutura de dados. Então, no projeto de algoritmos de desenho de diagramas de ligação de nós, é preciso levar em consideração alguns fatores contraditórios, que eu já vou falar agora há pouco. Mas no diagrama de ligação de nós, você tem geralmente as instâncias sendo representadas por, que seriam os vértices, ali, os círculos, e as conexões representadas por arestas. Você pode levar em consideração convenções de desenho, como você pode desenhar arestas mais retas ou desejar arestas que podem ser curvas. Como que vai ser o posicionamento dos nós? Vai ser posicionamento do nós em uma grade ou todos os irmãos na mesma posição vertical? Existem escolhas aí nesse processo, que são as chamadas, nesse caso aí, as convenções de desenho. Mas existem restrições que você pode colocar também. Por exemplo, eu quero posicionar um nó em particular no centro do desenho. Eu quero que esse nó específico que seja escolhido pelo usuário esteja no centro do desenho. Ou posicionar um grupo de nós próximo de um dos outros. Esse grupo de nós também você que escolheu. Então, você pode adicionar algumas restrições nesse desenho também. E estética. Diversas regras que influenciam bastante na interpretação interpretação final. Regras de estética podem ser: minimizar cruzamento de linhas geralmente é muito interessante, porque quando as arestas se cruzam, e se tiver muitas, fica difícil de seguir elas e ver quais instâncias estão se conectando com quais. Manter a razão de aspecto agradável, pensando que é uma árvore que o desenho dela seja muito longo e estreito, ou o contrário. Minimizar a área total de desenho. Minimizar o tamanho total de arestas. Arestas que sejam muito longas também são difíceis de seguir. E minimizar o número de curvas nas arestas. Se você estiver usando arestas curvas, às vezes, quando você tem, para evitar algum cruzamento, não ter várias curvas numa mesma aresta para ficar difícil, porque se você tem muitas curvas, fica difícil de seguir a aresta também. Então, como vocês sabem, árvores são um tipo específico de grafo, é um grafo conectado, não ponderado e acíclico. E para árvores é relativamente fácil respeitar essas regras. Um algoritmo simples poderia ser: você vai cortar a área de desenho que você tem em fatias de altura igual. Então, vai cortar ali, fatias de altura igual, considerando a altura da árvore. Para cada nível, ou seja, para cada fatia, você vai ter o nível de níveis é igual à altura da árvore, tá? O nível de fatias. E para cada nível, você determinar quantos nós precisam ser desenhados naquele nível, ou se que é determinado pela altura da árvore também. Divida cada fatia em um retângulo de tamanho igual, considerando o número de nós em cada nível. 4. Desenhe cada nó no centro desse retângulo correspondente, ou seja, a seção ali da fatia, do passo 3. 5. Desenhe uma ligação entre o centro inferior de cada nó e o centro superior dos seus nós filhos. Que nem nesse exemplo aqui. Então, é uma árvore que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis, porque ela tem a altura 6. Observem que nesse nível aqui só tinha um nó, que era a raiz, então foi desenhado bem no meio. Nesse outro nó aqui só tinha 2 nós, então foi como se a seção tivesse aqui e ele foi desenhado no centro. E a mesma ideia para os outros elementos aí. Então, esse aqui é o resultado da aplicação do algoritmo anterior para o desenho dessa árvore aqui. Para árvores maiores, uma possibilidade é usar a terceira dimensão, que seria a profundidade, junto com ferramentas para rotação, translação e zoom. A técnica mais conhecida nesse sentido é a Cone Tree,
que filhos de um nó são radialmente posicionados, como se fossem posicionados em 360 graus aí. Só que você precisa que essa técnica seja, então, interativa, de forma que você pudesse rotacionar cada uma dessas rodas aqui para ver os demais filhos naquele nível. Então tem que ter interação aqui. Uma forma também para ajudar quando populoso é cada nível é também feita uma projeção da sombra aqui dessa árvore. Então, como se fosse uma árvore muito grande, geralmente é vantajoso você desenhá-las dessa forma 3D em cone para conseguir visualizar ela melhor. Mas aí você tem que usar recursos de interação para conseguir trabalhar com ela e perceber todas as relações. Para a próxima videoaula, fica a apresentação de grafos, redes arbitrárias e outros problemas. Para essa videoaula é só. Tchau!